O Demogorgon, uma criatura apresentada no universo de Stranger Things, uma criatura de uma realidade sombria paralela à nossa, o mundo invertido. Uma criatura poderosa que se alimenta de carne e sangue de suas vítimas. Mas como ele viaja entre dimensões, quais seus poderes e como ele consegue achar e caçar suas vítimas facilmente? Essas e outras perguntas serão respondidas no vídeo de hoje. Então já vai se preparando aí, pois iremos falar sobre o Demogorgon. O Demogorgon é uma criatura com poderes telecinéticos, um predador com fome e sede de sangue, um monstro de forma humanoide. No lugar da face se encontra uma boca repleta de dentes afiados, braços completamente gigantes com garras afiadas, com poder de estraçalhar suas vítimas. Uma criatura com uma pele durável e corpo resistente, capaz de aguentar tiros de armas de fogo. Pessoal, esse daí é o Demogorgon. Bom, na verdade, se pararmos para pensar, não sabemos quase nada dessa criatura apresentada em Stranger Things. Muitas perguntas sobre o Demogorgon ainda não foram respondidas, como por exemplo, de onde vem o Demogorgon, como ele nasceu e ele é controlado pelo Devorador de Mentes? Essas e muitas outras perguntas ficaram em aberto no final da primeira temporada, pois aparentemente o Demogorgon havia morrido. Mas já sabemos que o Demogorgon não morreu, pois pelas cenas pós-créditos do último episódio lançado, vemos o Demogorgon que foi capturado pelos russos. Bom, como podem existir outros Demogorgons, não sabemos se este, mostrado na cena pós-créditos, é o mesmo que o da primeira temporada. Mas o lado bom é que vamos ter o Demogorgon de volta na quarta temporada de Stranger Things. E quem sabe essas e outras perguntas não sejam respondidas. Mas como a quarta temporada irá demorar um tempo para lançar, por causa da pandemia e tudo mais, que tal fazermos uma coleta de informações que já sabemos sobre o Demogorgon apresentada na primeira temporada? Se sim, então bora lá. O objetivo do Dr. Martin Brenner era usar a 11 como uma arma contra os russos, pois sabemos que Stranger Things se passa historicamente no período da Guerra Fria, um confronto indireto entre os Estados Unidos e a antiga União Soviética. Então, ele coloca a 11 em um tanque cheio de água de privação sensorial, para conseguir informações sobre os espiões russos. E a 11 consegue essas informações, mas inconscientemente se deparou com o Demogorgon. Então, a missão foi abortada. Mas Martin Brenner ficou intrigado com aquilo, e então repete o mesmo experimento para tentar contato com a criatura. Então, a 11 consegue contato novamente com o monstro, mas se assusta muito. Então, acaba que o experimento dá completamente errado e tudo fica fora do controle. Assim, a 11 abre um portal para a dimensão do monstro, permitindo a passagem do Demogorgon. Bom, mas espera aí, o Demogorgon tem o poder de abrir portais para entrar em nosso mundo. Então por que ele precisaria desse portal que a 11 acidentalmente abriu, sendo que ele pode abrir portais também? Bom, sabemos que um dos poderes do Demogorgon é se mover entre as dimensões, mas o que ele pode fazer é portais temporários para entrar em contato com o nosso mundo. São temporários, pois depois de um tempo eles se fecham. Então, ele usa esse poder dele de abrir portais temporários para entrar no nosso mundo e caçar suas presas e rapidamente voltar ao mundo invertido. Então, com esse portal que a 11 sem querer abriu, serviu para aumentar ainda mais o contato entre Hawkins e o mundo invertido. Então, depois que a 11 abriu o portal, o Demogorgon conseguiu chegar a Mirkwood, apelido para uma estrada que tinha Hawkins e que ficava perto do laboratório. Meus amigos, você sabe muito bem que estrada que eu tô falando. Foi essa estrada que o Demogorgon apareceu pela primeira vez na série, onde ele acabou capturando o Will Byers. Bom, sabemos que o Demogorgon
tem um poder de abrir portais no espaço-tempo e viajar entre dimensões. Mas como ele consegue fazer isso? Bom, não tem como responder essa pergunta de forma correta, pois isso não foi explicado na série. Bom, a série deixa algumas pistas para a gente. Por exemplo, toda vez que o Demogorgon está prestes a aparecer, as luzes do local ficam piscando ou ficam mais fracas. Então, muito provavelmente, o fluxo de eletricidade tem algo a ver com a viagem que o Demogorgon faz entre as dimensões. Você pode perguntar, como o Demogorgon acha uma presa para caçar, sendo que essa vítima nem na sua dimensão está? Bom, se você observar bem na série, em muitos episódios lá da primeira temporada, eles conseguem atrair o Demogorgon pelo sangue deles. Então, podemos concluir que o Demogorgon é fortemente atraído por sangue, certo? E que ele tem o poder de sentir até pequenas gotas de sangue, mesmo estando em uma dimensão diferente. Outra característica do Demogorgon é sua capacidade de se curar sozinho, com uma alta regeneração. Podemos ver isso quando a Nancy e o Jonathan preparam uma armadilha para a criatura. A armadilha era de urso, então o Demogorgon fica preso nela sem ter a possibilidade de fugir. Então o Jonathan joga um isqueiro em direção de Demogorgon e ele pega fogo. Mas depois de um tempo, o Demogorgon tá de boa de novo. Então podemos concluir que o Demogorgon tem uma capacidade imensa de se curar sozinho ou regenerar sua saúde. Agora vamos falar algumas teorias a respeito do Demogorgon. Vendo a segunda temporada da série, vemos que o Dustin acha uma pequena criatura aparentemente inofensiva, apelidada de Frogogorgon. Mas ela vai crescendo em etapas ou ciclos. Primeiro ela é assim, depois fica assim, depois fica do tamanho de um gato e depois do tamanho de um cachorro. Bom, mas o que isso tem a ver com o Demogorgon? Eu te respondo. Esse ciclo dessa criatura da segunda temporada é o próprio ciclo de crescimento do Demogorgon. Porque para pensar, quando ele fica do tamanho de um cachorro, ele fica muito parecido com o Demogorgon, só que do tamanho de um vira-lata. Então, podemos concluir que esse ciclo que vimos na segunda temporada é do próprio Demogorgon. Então, esse seria o ciclo dele. Ah, mas por que você está falando do ciclo de crescimento do Demogorgon? Estou falando porque, como a gente viu na segunda temporada, existem vários tipos daqueles Democães, né, que é a forma que o Dustin apelidou. Então, automaticamente, podem existir mais de um Demogorgon. E vimos que esses Democães são controlados pelo Devorador de Mentes. Então, e se o Devorador de Mentes também controla o Demogorgon? E se realmente ele controla, talvez esteja explicado o porquê do Demogorgon ter escolhido capturar o Will e levar ao mundo invertido. Pois vimos na segunda temporada que o Devorador de Mentes teve o poder de controlar o Will. Então, a teoria é que o Devorador de Mentes controla o Demogorgon. Então, o Demogorgon, como ordem do Devorador de Mentes, captura o Will lá no primeiro episódio, para trazer o Will ao mundo invertido, e depois usar o garoto como um espião, igual a gente viu na segunda temporada. Essa teoria é bem aceitável, mas é só uma teoria. Será que essa teoria vai ser explicada na quarta temporada de Stranger Things? Bom, então foi esse o vídeo, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, compartilhe esse vídeo com seus amigos. E se você quer mais vídeos como este, sobre séries e sobre Stranger Things, já se inscreva no nosso canal e ative o sino das notificações para não perder o próximo conteúdo. Ah, e se você quer que eu fale também do Devorador de Mentes, escreva aí nos comentários, beleza? Que eu vou ter o prazer de gravar esse vídeo para vocês. Então foi isso, pessoal. Até algum outro dia. Tchau.